e senhores passageiros. Boa tarde. Aqui fala a vossa comandante, Tânia Moreira. Em nome de toda a tripulação, queremos dar as boas-vindas e recebê-los a bordo da nossa companhia. Desde já, acomodem-se nos vossos lugares e apertem os cintos de segurança, permanecendo até ordens contrárias. As saídas de emergência são desnecessárias, porque este é um lugar de partilha e amor. No entanto, se em algum momento sentirem necessidade de se ausentarem, as portas de emergência encontram-se à vossa direita. Mas não se esqueçam de colocar os coletes de sobrevivência. Entre pelos breves segundos, exploraremos para uma viagem transformadora com destino à navegação. Teremos 3 escalas de aproximadamente meia hora cada. O tempo está agradável, com uma bonita lua, e prevemos um céu estrelado. Informamos ainda que não é permitido fumar neste avião. Pedimos que desliguem os telemóveis. Agradecemos o silêncio e desejamos uma boa viagem. O tempo de voo está estimado para 2 horas, com previsão de aterragem às 21 horas. Obrigada por escolher viajar connosco. Obrigada pela vossa presença. É um dia muito especial para mim. Obrigada. É muito importante a vossa presença aqui. E fico muito feliz por partilhar esta viagem convosco. Obrigada. Então, 70 pessoas, à hora de jantar, em Romariz, e dia da semana. Isto é uma obra de arte, pessoal. Isto é só mesmo em Romariz. Esqueçam, só em Romariz. Então, já agora uma questão muito importante. Estão a sentir a tremer? Aí nos bancos, estão a sentir a tremer? Não, a viagem está a ser muito calma, está. Está a ser muito calma. É que estou tão nervosa. É que eu ainda tentei. 5 dias antes do evento, eu ainda tentei. Fui ao espelho e disse assim: ó, Tânia, não faz mal, estás nervosa. Ao menos és uma nervosa bonita. Mas pronto. É lidar. Trouxe aqui as minhas cábulas. Muito convencida. Porque antes de começar a palestra, eu quero fazer uma partilha muito importante, que é o porquê de nós estarmos aqui. Não é só o meu aniversário, mas há precisamente 2 meses atrás, eu apercebi-me que íamos estar todos, o mundo, sob a influência de um portal energético, que é o 777. Mas, o que é um portal energético? Então, basicamente, o exemplo que eu encontrei mais fácil é o da passagem de ano. Na passagem de ano, a vibração, a frequência é de mudança, está o mundo todo, quase todo, vá, a vibrar na mudança, de largar o velho para ir para o novo. Então, resumidamente, isto é um portal energético. Ok? E este portal energético também aconteceu no meu nascimento. Então, quando eu me apercebi disto, eu senti de imediato que queria criar um evento e que ele tinha de estar sustentado em 3 intenções. A primeira é a conexão, para nos sentirmos todos ligados ao amor. A segunda é a partilha, para nos unirmos ao autoconhecimento. E a terceira é a realização. Esta é a realização da minha alma. Mas eu sinto que não contribui só para a minha evolução. Acho que também pode contribuir para a evolução do outro. Então assim foi. E gostava que soubessem outra coisa, que é, há muitos anos que eu me conto que tenho medo de falar em público. E é verdade, senão eu estava aqui a tremer. Mas estou aqui. Estou a tremer, estou nervosa, estou ansiosa, mas estou aqui. E porquê esta partilha? Porque diante de mim eu tenho outras vidas, outras histórias, outros sonhos, outros desejos, bem como outras vulnerabilidades,
outras dificuldades, outros medos. Isto une-nos, porque vamos a um lugar de empatia, porque percebemos que as outras vidas também querem honrar as suas existências, querem ser felizes, querem realizar os seus sonhos. Na verdade, na minha imaginação, eu só acho que estamos todos aqui, todos no mundo, ok? Para realizar os nossos sonhos. Isto é mesmo da minha fantasia. Então, dizer-vos que vocês estão a assistir ao vivo e a cores a alguém que está a lidar com o medo. E como podem ver, ainda não me deu para da gaita. Portanto, é só isto, ok? É só isto, é só o corpo a tremer. E então dizer-vos que eu disse, não há problema em ficares nervosa também. Na verdade, para mim, o problema era nem sequer tentar. Então, a minha partilha é sobre isto. É sobre decidir e agir. Não importa o resto. E agora uma partilha final, que é quando tive a ideia deste evento, de imediato surgiu o tema. Nem sequer tive hipótese de pensar nele. E na verdade nunca tive dúvidas, nem nunca pensei em mudar de ideias. Mas a verdade é que havia assim um receiozinho de mim, porque o tema é bastante desafiante. E além disso eu não estava a perceber o porquê deste tema. Apesar de ter toda a certeza dentro de mim de que era para falar sobre isto. Então só uns dias atrás é que eu percebi o porquê deste tema. É que eu sempre tive muito medo de não aproveitar a minha vida. Então, dizer-vos que vamos celebrar o meu aniversário desta forma. Não é celebrar a minha vida, é de todos. Espero que gostem. Do que eu vos quero transmitir hoje, acima de tudo, a mensagem tem a ver com o aproveitarmos a vida agora. E quero poder dar-vos força para agarrarem os vossos bilhetes. Dar-vos vontade para embarcarem nos vossos voos e transmitir-vos liberdade para desfrutarem desta viagem. Portanto, voem com quem, onde, como verdadeiramente quiserem. E antes de avançarmos, já que o tema é desafiante, porque é mesmo muito desafiante, então vai ser preciso todos escolhermos um destino da viagem que queremos fazer. Foi-vos entregue um bilhete de avião, certo? À entrada? Ok, boa. Então, eu vou querer... Toda a gente tem caneta? Toda a gente tem caneta? Boa. Então, o que é que vocês vão escrever? Quando se fala em destino, não estou propriamente a falar da Grécia, da China, das Maldivas, não é nada disso. Ainda que se isso for um sonho vosso, tudo bem, podem escrever sobre isso. Mas o que eu aqui quero, a intenção que eu quero, é escreverem um sonho vosso. Algo que ainda não realizaram e querem muito realizar nesta vida. Ok? Esse será o destino desta viagem. Portanto, agora. Vou-vos dar um bocadinho. Rápido, não quero fazer pressão, mas muito rápido. Então, agora que toda a gente tem uma intenção. A minha, como vocês acho que já perceberam, é aproveitar a vida agora. Esta é a minha intenção para esta viagem. Ok? E é muito importante que vocês se lembrem ao longo da viagem desse destino. Porque é aí que vocês querem ir. Não importa o meu nem o dos outros. É o vosso. Ok? É muito importante que se lembrem. E agora vamos a uma pergunta. Vocês já estão a dizer, então eu vim para te ouvir, não vim para responder a perguntas, nem vim para escrever em papéis. Assim, vocês vão fazer tanta coisa. Então, sabem o porquê não conseguimos viver a vida que nós verdadeiramente queremos? E não há respostas certas nem erradas. Ok? Mas eu gostava que alguém
2, 3 pessoas, vá, colocassem o braço no ar. Ok? Medo de falhar. Medo de falhar. Ok. Medo de julgamento. Ok. Medo também? Mais alguém aqui é o medo? Não? Diz tu. Acho que é não viver o presente, estamos sempre no passado. Ok. Medo? Está condicionado ao pensamento dos outros. Quem é que é medo? Sim, quem é que é medo? É? Olha, levanta assim, medo é de fazer as coisas, agora levantar o braço não. É? Já viram quantas pessoas é que têm medo? Ok. Durante o dia que é falar. Sim. Portanto, como quase não é bem medo, é mais falta de medo. Ok, também é um motivo válido. Obrigada pela partilha. A falta de dinheiro provoca o medo. Ok, então vai dar a origem ao medo. A origem ao medo. Ok. Desculpa interromper. Isto é sério, um bocadinho mais a responder. Claro. Aqui na Não sala acreditarmos em nós. O que é? Não acreditarmos em nós mesmos. Ok. Mas isso vai dar ao medo? Sim. Medo de não sermos suficientes. Ok. Tá bom. Não sermos. Durante muito tempo na minha vida, ainda hoje é, às vezes, é menos vezes, mas durante muitos anos da minha vida, a resposta a esta pergunta foi o medo. Eu não conseguia agarrar os meus bilhetes. Eu não conseguia embarcar nos voos que eu queria. Aliás, eu nem sequer me sentia capaz nem merecedora de ter esses bilhetes. E durante muito tempo, eu tinha um conjunto de pensamentos. Havia um padrão de pensamentos sempre a repetir-se. Vou partilhar com vocês. Escolhi 4, havia vários. Eu não quero passar a minha vida a fazer este trabalho. Eu trabalhei durante 5 anos numa fábrica e eu ia todos os dias para o trabalho triste. E era mesmo constante esse pensamento de eu não quero, eu não posso, não dá. Só que eu tinha tanto medo que ficava só neste pensamento. Eu não quero viver sem ter amado. Sim, eu amo muitas pessoas. Mas quando eu partilho este dinheiro, tem a ver com eu não conseguir expressar o meu amor por essas pessoas. E então eu não quero passar a minha vida sem expressar esse amor. Eu não quero arrepender-me de não ter tentado falar em público. Agora já sei. Então, basicamente, no geral, todos os pensamentos que eu tinha a ver com eu não quero passar a minha vida a sentir que eu não fiz nada por mim. Nada que eu gostasse de ter feito. Este era o pensamento geral de todos os pequenos pensamentos que eu tinha. E agora eu quero partilhar-vos de uma forma muito mais profunda esta minha experiência de dizer, sentir e pensar. E eu preparei um texto para vos ler. Nunca deixei de sonhar. Apesar de ser uma grande medricas, mas já deixei de tentar. Já disse não a mim e à vida, muitas e muitas vezes. Já rasguei vários bilhetes, já desisti por achar que não seria capaz. Em coisas mínimas que se foram tornando grandes. Já me senti tão pequena por achar que o mundo era grande demais para mim. Já chorei vezes sem conta por não conseguir viver a minha verdade. Adiei todas as minhas vontades e desperdicei todas as oportunidades. Entreguei a minha vida ao destino e aceitei que iria sobreviver até lá. Não sei se realmente tinha problemas ou era apenas da minha cabeça. A verdade é que se o grande motivo da vida é ser feliz, estar triste torna-se um problema. O medo cortou-me a respiração e por muito que eu quisesse encontrar fogo para a vida, nunca acreditei que a força estaria dentro de mim. Nunca me senti coitadinha, mas sempre precisei que os outros
me defendessem, que me dissessem o que fazer. O corpo movimentava-se, mas o coração estava fechado. No fundo, ainda consegui ouvi-lo, mas estava longe de seguir a sua voz. Fiquei em lugares que não me encaixavam. Sujeitei-me a estar com pessoas que não me amavam. Permiti-me trabalhar todos os dias para um sítio que eu não gostava. E eu não conseguia escolher diferente. O medo todo que eu fui sentindo ao longo da minha vida estava a matá-lo aos bocados. E acreditem, eu tentei encontrar o momento perfeito para começar a viver a minha vida. Mas não consegui perceber que a vida em si já era a oportunidade que eu procurava e eu não sabia. Nunca acreditei na história do és nova, ainda tens a vida pela frente. A verdade é que os dias passavam e eu sentia que era como se a vida me passasse ao lado. Sabia que me escapava e eu tinha de fazer alguma coisa por mim. Porque se não tentava criar a vida que eu queria, com os sonhos, as vivências, os sentimentos, as sensações, as pessoas, os lugares, então o que estava eu a fazer com a vida que me deram? O que é a vida se eu não posso vivê-la como quem sou? O que é viver sem fazer aquilo que se gosta? Houve uma coisa que me deu um medo enorme. O medo que me fazia ter medo do medo que eu até então tinha vivido. E hoje eu estou aqui para vos falar disso. Então, a resposta que eu tenho para esta pergunta, para partilhar com vocês hoje, não é nada mais, nada menos do que uma perspectiva e de uma visão da minha experiência. E só me apercebi disto há relativamente pouco tempo. Então não é uma resposta certa nem errada, é só uma resposta que eu decidi dar. Não reconhecemos nem lembramos da morte. E quando eu falo aqui que nós não temos consciência, a verdade é que talvez algum de vocês, ou então não sei, se calhar ninguém, vai. Mas pelo menos alguém, se não nesta sala, noutro canto do mundo, pode dizer, mas, miúdo, o que é que tu estás para aí a dizer? Nós já sabemos disso. Nós já sabemos que um dia vamos morrer. Já sei. E aliás, não só sei, como penso muito na morte. Mas é na morte da bezerra, e essa não conta. Então, quando eu partilho aqui que nós não temos consciência, é porque nós só sabemos. Sabem? Um dia. Não está consciente, não está integrado. Senão nunca viveríamos da forma que vivemos. E esta parte da consciência significa que a vida, que a morte, faz parte da vida só para que ela possa ser reconhecida e valorizada. Assim como a esquerda existe para que a direita possa ser reconhecida. O baixo existe para que o cima possa ser reconhecido. A tristeza existe para que a felicidade possa ser reconhecida. O vazio existe para que o preenchido possa ser reconhecido. E é neste mundo de dualidades que vivemos. Então o que eu estou a querer dizer é... E aliás, há muita gente que tem logo um pensamento que é mas eu tenho medo da morte. Porquê? Porque a morte significa o fim da vida, o fim da viagem. E a minha pergunta é, mas não deveríamos antes ter medo de não aproveitar a viagem? Então dizer-vos, partilhar-vos que na minha experiência o fim aconteceu na minha própria vida. Foi o fim dos meus sonhos, das minhas vontades, de expressar o meu amor, da minha verdade. Foi o fim de tantas coisas na minha vida. Eu não precisei da morte para estar a matá-la aos bocados. Então a mensagem que eu aqui quero passar é: a morte é a força da vida. Ou, se preferirem, a morte pode ser a força da vida. E quando digo aqui a força,
partilhar que na minha experiência ela deu-me a coragem, a liberdade, a vontade. Não é? Eu partilhei com vocês que os pensamentos eram o medo de eu me arrepender, de não ter aproveitado a vida. Até que eu me apercebi que se a morte fosse reconhecida e lembrada mais vezes, eu poderia ter esta força, esta liberdade, esta vontade de viver a vida. E agora, eu sei que vocês estão todos fartos de me ouvir, então eu vou partilhar um videozinho tão lindo. Eu estava a preparar a minha apresentação e este vídeo apareceu-me. Opa, é tão bonito. É de uma conversa do António Raminhos. O António Raminhos é um comediante, talvez conheçam, com uma menina que tinha leucemia. Não vou dizer mais nada, acho que ela diz tudo. Se uma pessoa normal, normal, eu digo normal, não tem nenhuma questão. Uma pessoa normal são todos normais. Mas uma pessoa que não tem um prazo de vida estipulado, nem sempre acorda bem e com motivação para o dia, não é? Como é que tu acordas com motivação sabendo que tens um prazo? Eu acho que é a presença da morte que me faz viver e vir fazer as coisas. É a presença iminente da morte que nos faz querer viver mais a vida. Tu já escreveste isso? Porque às vezes eu estava a pensar exatamente nisso. Tudo aquilo que tu estás aqui a dizer é aquilo que todos nós deveríamos fazer antes de ter uma notícia do que quer que seja, não é? Sim. Porquê é que a gente está à espera dessa notícia? Porquê é que achas que nós, seres humanos, temos que esperar por uma má notícia para mexer no grupo? O que é que nós estamos a pensar por isso? Ou em quem está a ouvir e a ver que não está a passar por estas situações? O que é que nos pode estar a escapar da nossa vida, que pode ser muito básico e que tu descobriste com a tua situação? Foi o que eu disse já há muito tempo. Acho que devemos sentir a presença da morte, mas não a sentir com medo, senti-la como uma força, como um trampolim para a vida. Mas acho que a presença da morte, acho que todos vivos, acho que quem não vive a vida porque não está a sentir a presença da morte. Vem da morte a ser aceitada. É isso que tu queres dizer? A morte é vida. E se calhar se eu que tenho medo da morte, se eu pensar na morte como uma oportunidade, não é? Em vez de eu pensar quando é que ela vai acontecer e como é que vai acontecer e estar sempre constantemente a tentar me proteger com os meus medos, enquanto eu estou a fazer isto, eu não estou a viver. Eu não conheço a menina, mas achei mesmo muito inspirador. Ela já não está entre nós, mas deixou-nos estas palavras. Gostava de pedir uma salva de palmas para ela, por favor. Vocês não estão recordados do destino? Estão? Estão todos recordados do destino? Eu tenho aqui outro exemplo. E este eu tenho autorização. O exemplo é da minha mãe. Ela só me disse: Tânia, tu fala lá o que tu quiseres, mas não me chames a palco. Foi só isto. De resto, eu tenho autorização para dar este exemplo. E eu queria muito dar este exemplo, só que eu não sabia muito bem como. Porque precisava de uma mensagem por trás. Mas ela realmente apareceu, então eu vou dar um exemplo. Eu sou uma filha um bocado chata. E, na verdade, preocupada também. Não é só chata. Então eu muitas vezes dizia à minha mãe: mas porquê estás a beber sumo? Bebe água. Mãe, mas devias beber água e sumo. E ela, chata bolorenta, não sei o que é. E ela tinha sempre uma resposta na ponta da língua. Eu peço desculpa. Acontece. Então, ela tinha sempre uma resposta na ponta da língua. E a resposta era, agora já não é. Até não quero saber disso. E vão morrer e vão.
Ok? Esta era a resposta dela para tudo. Tudo o que eu dissesse era: eu vou morrer e vou. Então pronto, ok, eu deixei estar. Tudo bem, parei de dizer. Muito recentemente, a minha mãe veio ter comigo e disse: Tânia, olha, nem sabes, eu agora bebo água em enxuto. E eu: ok, vou, ainda bem. Depois veio ter comigo e disse: olha, eu agora ando a beber 1,5 litro mais ou menos de água lá no trabalho. E eu: ainda bem. Mas como eu queria trazer este exemplo para a apresentação, então uns dias antes eu perguntei à minha mãe: mãe, tu estavas sempre a dizer eu vou morrer e vou. Porquê que agora tens escolhas diferentes? Ela disse mais ou menos: Tânia, não me chateias, a sério, deixa-me em paz. Ainda bem, eu preciso, porque eu preciso de partilhar isto no evento. E ela: pronto, está bem. E disse-me algo muito simples, que foi: Tânia, eu quero viver a vida com qualidade, quero aproveitar a vida da melhor maneira e sei que preciso da saúde. Então, esta parte da saúde, e é este o exemplo é esta a mensagem que eu agora também quero trazer, para finalizarmos, é a minha frase favorita desde que eu me lembro. Até porque eu conheci esta frase no Centro de Saúde de Escapães, que é o centro que eu frequento desde que nasci. Então partilho com vocês. Perguntaram ao Dalai Lama: o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu: as pessoas. Porque perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. E agora uma salva de palmas para a minha mãe. Estou muito orgulhosa porque ela agora bebe água, então. Agora já há mais saúde. Agora vocês têm um bilhete com um destino. Marquem o dia e a hora. Não adiem. Vamos morrer? Cheguem nesse destino. Bora lá. Temos vida. Acreditem em vocês. Eu também criei este destino. E tive que vir com medo. Ansiedade brutal. Um stress brutal. Inseguranças. Não foi fácil o caminho que eu tive de fazer para chegar aqui a este destino. Mas vale a pena. E agora eu sei que já não vou arrepender. Mas é possível. É possível. E agora dizer-vos que esse bilhete é VIP. É VIP, mal. Tenho um extra. Deixamos? Bora lá! Bem, sou a Cátia, não é? E trago aqui uma partilha muito pessoal, bastante. Acho que é a primeira vez que exponho uma coisa tão minha. No entanto, é a minha verdade, portanto, estou aqui mesmo com o coração aberto. Em relação ao tema em si, eu às vezes vou referenciar como lugar, mas eu não quero que vocês pensem no lugar como um lugar físico, mas tipo uma coisa mais, um espaço em si, um momento em si, uma coisa de várias coisas e não um lugar físico, visto que estamos num avião. Então, antes de eu vos explicar como é que, de alguma forma, o lugar do campo me trouxe ao lugar que eu estou aqui hoje, acho que é importante explicar quem é que eu era, porque eu já não sou, mas acho que faz sentido para fazermos um contexto e uma ponte mais racional para eu me dar a entender melhor. Vocês estão a ver aquelas pessoas que são assim: então eu vou onde, vou fazer o quê, vou para onde e como é que se faz, então sempre andar, muito da juventude, mais ou menos deste género.
Uma pilota assim acelerada, vai só, onde é que é para ir, onde é que nós vamos? E eu tinha 23 anos, o meu último ano da faculdade, eu tinha 50 mil empregos, eu tinha 50 mil oportunidades, eu podia ir para fora, eu podia ficar cá dentro, eu podia sair de casa, eu podia fazer o que eu quisesse, porque eu tinha 23 anos e a vida estava completamente à minha disposição, eu tinha um painel gigante para escolher qualquer que fosse o botão. Portanto, eu estava totalmente a andar. Quanto mais rápido, quanto mais eu pudesse sentir que estava a fazer coisas, mais eu ia. Eu só queria ir, era ir. Não há um avião, era ir. E o que é que aconteceu? Houve um botãozinho que estacionou no meu avião, eu não conhecia. E o que é que aconteceu? Alguém me parou. Houve aqui uma paragem de emergência e claramente foram os holofotes dos olhos dos médicos a olhar para mim. Naquele sentido de algo está a acontecer. E eu achava que ia ser uma paragem de umas horas, mas esses holofotes indicaram claramente que eu ia ficar mais tempo. E então é aqui que eu começo a pensar, porquê eu? Porquê que eu estou a passar por isto? Eu sou tão boa pessoa, eu sou generosa, eu não entendo, isto é injusto. E tive nisto a vida inteira a chorar, minha mãe a chorar, toda a gente a chorar, todos chorávamos e é normal, óbvio, né? E eu chorava e até cheguei a pensar, é macumba. É macumba, porque eu não mereço. Mas isso passou. Passou porque eu percebi-me que apesar de eu achar que era injusto e que era demasiado boa pessoa e nananã para receber isto, de alguma forma certos recursos do passado me traziam àquele lugar de não. Esta paragem de emergência é momentânea. Isto não é uma coisa que eu vou levar para a frente. Isto não é uma coisa que eu vou assumir. Por favor, o que é isto? Não, eu pensei, não, isto não me para. Isto é uma paragem. E houve uma coisa engraçada que foi uma médica amiga que disse assim, Cátia, eu vi isto como umas férias. E eu, olha, foi muito bom, meio ano de férias. Não, porque não? E foi aí então que eu comecei a investigar melhor. Mas antes de eu falar sobre isto, quero mostrar-vos quem é que eu era. Claramente uma pessoa que se sustentava maioritariamente pela sua aparência, no sentido em que contentava-me com aquilo que era, porque eu só queria ir, certo? Então, a minha aparência, aquilo que eu ia fazendo, vestindo, estava ok, era só ir, era só fazer, eventualmente as oportunidades surgiam. Mas depois o que é que eu percebi? Que eu estava muito desconectada de mim. Eu tinha tantos botões e eu não sabia qual é que eu queria. Portanto, nada, eu não sabia nada sobre mim. Eu aceitava tudo por insegurança, ou seja, eu não conseguia impor, eu não sabia dizer não, eu não conseguia simplesmente dizer não me está a agradar. Porquê? Porque eu tinha medo disso. Eu tinha medo de dizer que eu não estava fixe com aquilo, eu não era segura das minhas próprias coisas, porque eu também não me conhecia o suficiente para saber que não gostava. E claro que se eu era desconectada e era insegura, eu não tomava decisões, muito menos aquelas que realmente eu queria. Quanto mais eu seguisse a sociedade, melhor. Eu ser a pilota, agora, reconhecimento, sempre em frente, parar para quê? Não há tempo para isso. Mas eu fui obrigada a isso. E muito desta coisa de não tomar decisões é o medo de perder, porque se eu tomo uma decisão, eu vou ter uma consequência. Se eu tenho essa consequência, eu perco algo. Mas às vezes este perder é ganhar, muito mais. Mas nós perdemos sempre. Mas é garantido, qualquer ação tem uma perda, de alguma forma. Mas até quando é que nós estamos dispostos a continuar no mesmo? Até quando não sabe mais e melhor realmente tomarmos decisões que não nos levam a perder coisas, mas que nos levam a lugares melhores, lugares mais nossos? Mas muito disto vinha do meu julgamento alheio. O que é que os outros vão dizer das minhas decisões? Eu não estou a fazer o mesmo que é o habitual de toda a gente. Eu estou a tentar tomar decisões que as outras pessoas não tomam. Eu tirei uma licenciatura, eu vou deixar o meu curso. O que é que eu vou fazer com isto? Portanto, o que os outros queriam, eu podia querer. Mas o que eu queria, não podia querer, sendo a vida minha. E muito disto também tinha a ver com o medo de desiludir a minha família, desiludir os meus pais, os meus amigos, tudo. Todas as pessoas que estavam à minha volta. Eu não queria tomar decisões que de alguma forma lhes pudesse causar alguma coisa, nem que seja um julgamento perante a minha própria personalidade. E eu descobri que eu tinha medo da liberdade. Eu tinha mesmo medo da liberdade. Eu tinha medo de ser. Eu não sabia quem era e também não tinha intenção disso. Eu queria viver. O que já é exterior já me dá a vida. Então, se eu de fora me dá a vida, eu estou a viver. Mas esta paragem levou-me a essas férias, certo? Levou-me a essas férias. Mas estas férias eu não tinha este aspecto. Não tinha este. Portanto,
alguma coisa mudou, certo? Se havia um físico que eu podia sustentar, de alguma forma deixou de haver essa parte física para haver só o mental e o emocional para gerir, coisa que não é fácil, mas é bem possível. Ignoremos isto que eu me enganei. Então eu passei a querer viver a vida com a minha liberdade, mas eu precisei disto. De estacionar no meu avião, que eu não deixo de ter o meu gás todo. O meu avião, na minha praia paradisíaca, quando ninguém me chateia, eu ainda estou ali nas minhas águas mergulhadas. O que eu sinto ou não sinto, quem eu sou ou não sou, quem eu tenho que perdoar ou não tenho, o que é que dói, o que é que não dói, o que é que eu carrego ou não carrego, tudo foi mergulhado e não foi terapia, não foi no sentido de consultar um psicoterapeuta e emergir nisso, não houve essa necessidade, foi só parar. Ok, o que é que eu tenho aqui dentro, o que é que eu sinto aqui dentro, se eu estou a viver esta doença que me está a dar uma oportunidade de ter um tempo para mim, porque é que eu haveria de fazer, por exemplo, como me sugeriram? Vai aprender inglês, vai aprender o Excel, porque é que é sempre na questão de produz mais, faz mais que é para o teu futuro profissional, tu nem sabes o que queres, mas dá mais, isso dá mais dinheiro. E tudo aquilo que me levou a esse lugar, faz mais, que era o ir no avião, da faculdade, bora, siga, já vou viver a independência, atrasou-me, entre aspas. Será que se eu não tivesse já o meu avião assim mais ou menos estacionado, eu já não tinha tido decisões melhores que me levassem a outros lugares com aquela idade? Mas o que eu trago aqui então é uma partida sobre essa pausa, ao quanto vocês verem o quão privada esta doença me trouxe, mas também o quão livre ela me fez sentir. Em relação a caminhadas, eu não podia fazer caminhadas sozinha, eu não podia fazer caminhadas ao sol, estar mal ao sol, fazer quimioterapia não é muito bom, ou seja, tudo o que me tirava a vida, eu percebi onde é que estava, porque eu dediquei tempo a isso, obrigatoriamente, mas eu dediquei. E eu senti que voltei. E porquê que eu volto por esta imagem? Quando eu comecei a fazer estas coisas todas de novo, para caminhar, a primeira vez que eu estive sozinha para caminhar, eu fiquei com uma ansiedade, eu estou sozinha na rua, isso me dá alguma coisa, eu estou aqui sozinha, e se eu abafo? Ninguém me vai fazer nada, posso estar ao sol, foi muito estranho. Primeira vez que eu comi um hambúrguer, quase 9 meses depois, foi tipo, uou! A vez que eu entrei na água do mar, disse, caralho, que frio, foi aquilo. Mas gostei. Quando eu tive intimidade sexual, uou! E depois, quando fui abraçar os meus amigos, eu posso estar a respirar quando estou a abraçar alguém. Foi várias vezes que eu fui ali no risco, abracei na mesma, mas não respirava assim. E a partir daqui eu pude ser normal. Eu pude dedicar a minha vida e mesmo com a ansiedade de fazer tudo pela primeira vez novamente, porque eu tinha parado de fazer isso, eu fui. E agora é tudo normal outra vez e há dias que eu desvalorizo totalmente, porque já passou. Mas é isto, às vezes estamos conformados com uma coisa, de repente não a temos, sentimos ansiedade porque estamos a fazer outra vez a mesma coisa que já fizemos, porque já deixamos de fazer e agora estamos outra vez no mesmo sítio. Portanto, não deixa de ser sempre coisas mentais. Lembrando que estamos a falar de partes físicas da minha doença, mas que me trouxeram sempre este interior de, isto está-me privado, mas eu tenho a oportunidade de outras coisas. E então, com muita base nesta sensação de sermos privados de algumas coisas, às vezes eu escrevo algumas coisitas que me trazem assim uma coisa mais interior e eu penso, há tanta vida dentro de nós e nós realmente somos o mundo. Eu própria tenho tanta coisa que desconheço de mim, mesmo querendo saber mais e mais e mais, mas há tanta coisa que eu não sei e parece que eu ser um mundo faz com que outras pessoas também sejam um mundo, cada um tem o seu mundo e o mundo é um mundo. Mas mesmo dentro do próprio mundo nós podemos escolher, ok, vou ver o pôr do sol ou vou ver um jogo de futebol, vou comer a porcaria ou vou comer uma coisa saudável, o que seja, ou seja, o bom e o mau não deixa de ser uma escolha, sempre. Não há nada que ninguém nos obriga a fazer, a não ser trabalhar. Mas também isso é uma escolha, né? Entre aspas. Mas aqui é mais nessa questão de o mundo é tudo, é todos, somos nós, mas é sempre um livre-arbítrio aqui, ok, o que é que eu vou fazer com isto? O que é que eu faço hoje? Porquê que eu faço? E isto parece muito bonito e diz, claro, passaste por um cancro, agora estás aí. E não, eu tenho ruas escuras. Há dias em que eu assim, fogo, onde é que eu estou? Como é que eu saio disto? Porquê que hoje tudo é feio? Porquê que hoje eu estou aqui, embaixo, no escuro? Fogo, já tive um cancro, às vezes até estou a ser ingrata comigo, com a minha vida. Mas não, porque eu sou humano e somos todos, isto faz parte de nós. Então, estas ruas escuras
Antes eu ficava, imaginem assim uma rua escura, de noite, e eu ficava lá, porque eu não sabia o que era, o que não era, eu ficava lá. Mas o que é que eu fazia? Esperava pela noite seguinte, e esperava pela noite seguinte, e esperava pela noite seguinte. Eu só tinha noites. A partir do momento em que eu comecei a acolher a rua escura e pensei, a rua escura, mas amanhã ao amanhecer. Então eu vou um bocadinho, ok, há um bocadinho de luz, e há um bocadinho de luz. E muitas vezes é só esta coisa de nós nos chicotearmos a nós próprios quando estamos num dia mau e ficarmos, eu sou uma merda, e eu não sei fazer isto, eu não sei fazer aquilo, e todos são melhores do que eu, e aquela pessoa disse isto de mim, e eu agora estou triste com aquela pessoa. E ficamos assim, nós cavamos assim um fosso e queremos mais, e mais, e vamos sempre estragando o nosso mundo, poluindo o nosso mundo. E é este lugar que muitas vezes nós nos pomos. Em vez de esperarmos com compaixão, talvez, no sentido, ok, vamos amarrar um bocadinho, hoje não estou bem, mas tudo bem, amanhã é um novo dia, eu já tive tantos altos e baixos. Mas é isto, cada vez que nós vamos subindo mais qualquer coisinha, parece, e nos amamos, parece que nos aquecemos, isto já dá o amanhecer. Não é a tarde de verão, muitas vezes, mas já é o amanhecer, isso já é aquilo que de melhor podemos fazer por nós. É tipo, eu estou nisto, é verdade, mas eu aqueço-me. E tenho pessoas que eu amo, e tenho coisas que eu gosto de fazer que me aquecem, indiretamente ou não. E às vezes é só isto, é só, em vez de nos chicotearmos, ai, eu estou, não, mas eu estou, mas ontem não estava, mas agora estou, vou chorar um bocadinho, vou ter aqui um filme, vou chorar, vou beber, vou o que seja, isso faz parte, nós somos humanos. Então, e eu acho que o cancro, no geral, me trouxe a este lugar. E que lugar é este, mais uma vez? É um lugar onde, por eu ter sentido que o mínimo do mínimo foi à vida, caminhar, o que seja, hoje eu procuro aquilo que me inspira, aquilo que me dá amor. E muitas vezes é uma dúvida gigante, gente. Eu sim, mas por isto, porque é novo. Mas é, ok, estou a sentir um bocadinho mais, então eu vou um bocadinho mais para ali. E quando nós estamos assim, mais numa onda de amor e de inspiração, a tendência é até termos mais paciência com os outros, é não levar tão a peito aquilo que os outros dizem, e mais do que isso é perceber que o outro também tem uma dor gigante. Portanto, aquilo que o outro me traz é só um espaço que ele achou que tinha para me trazer também. E porquê que eu hei de acolher aquilo tudo e ir ao fundo, e estragar a minha vida, poluir o meu mundo, não é? E é difícil, é verdade, fazer essa barreira, mas é possível e é treinável, existe um treino para isso, e não é novamente gastar dinheiro com isso. É uma coisa mental, é uma coisa que pomos na cabeça e que, oh, não, esquece, já não tratas da minha vida assim. Há aqui uma barreira. Hoje eu respiro, amanhã eu respiro, se eu só para virar, vamos já porrada. Mas este lugar da amor e inspiração tem sido muito mais constante na minha vida, mesmo com as dúvidas todas. É como se de alguma forma fizesse sentido que de alguma forma aqui dentro me diz algo, então eu vou atrás delas. Bocadinho a bocadinho, eu não tenho que ser a melhor de tudo em tudo aquilo que eu gosto, tem que ser algo que me dá sempre mais qualquer coisa. Isto o que é que faz? Faz com que, de alguma forma, até o simples facto de eu ter um hobby, isso já me traz uma conexão diferente. Se eu tenho um dia chato e estou farta do meu dia, não gosto dos meus colegas de trabalho, não gosto do meu trabalho, estou aborrecida, não gosto da minha vida, mas eu sei que é uma coisa que eu gosto de fazer, sei lá, fazer crochê, cozinhar, ver uma série, o que seja, algo que eu sinto ao meu cantinho, do meu abraço, isso já me vai fazer esquecer o dia, já me vai fazer sentir outras coisas, ou seja, eu estou conectada, eu estou a dar-me a minha satisfação de uma necessidade que não está a ser cumprida, mas isso exige que nos autoconhecemos, que nos pensemos, ok, eu gosto disto, então vou fazer mais vezes. E traz esse sentido de conexão, mesmo que muitas vezes não tínhamos as pessoas que nos digam, ok, fixe é mais tempo. Ok, gostas? Vai tu, não quero vir. Mas depois acontece o quê? De nos alinharmos às pessoas que nos dizem muito e que nos aceitam, tal como somos. Ideias malucas, não faltam, mas eu gosto de ideias fixe. Isto acontece quando nós começamos a fazer coisas que gostamos. Vamos aparecendo pessoas mais alinhadas, coisas novas que conhecemos, outras novas coisas que fazemos. Mas é um lugar que nós escolhemos no nosso mundo, se pertencemos a isso, ou se escolhemos ficar conformados. E então eu acho que aquilo que melhor define o meu processo todo do cancro, pelo menos a nível mesmo do processo, do início até hoje, é que o coração monta-se. Se nós, de alguma forma, podemos sentir assim uma dor, uma negligência, um não querer ver que sofremos com algo,
e de repente abrimos espaço para isso, tal como eu abri nas minhas férias, não é? O coração realmente vai se montando e às vezes é só uma questão de percebermos aquilo que estamos a sentir e haver algum perdão. E a alma sente, e o universo conspira, e cresce amor, o amor próprio, a fé e a sensação do direito de cá estar vivo. Eu acho que é isso que nós nos esquecemos. Eu tenho o direito de cá estar, eu tenho o direito de ter as minhas coisas, eu tenho o direito de viver a minha vida. Ninguém tem o direito de nos julgar. Ou melhor, tenho, mas eu não tenho a necessidade de receber o que o outro me vai dizer. E isto trabalha-se, isto é que é a vida. A meu ver, a vida é isto, é permitir-nos fazer as escolhas que o nosso coração nos pede, ou pelo menos a nossa intuição, que nós adoramos dizer aos outros, eu já sabia, eu já sabia, eu já sabia que ias gostar. E passar a dizer, eu já sabia, olha, eu já sabia que ia gostar daquilo que você me dizia, eu vou experimentar e gostei. E é isto para mim que é viver a vida, é ir experimentando as nossas sementinhas, gosto, não gosto, mas nunca ficarmos em lugares que não queremos. E no avião é esse lugar que eu não quero ter, o lugar que não sei onde estou, ou que quero, ou que gosto. Portanto, hoje esta é a partida que eu trago para vocês, é a minha verdade, e é isto. Então... Olá, boa tarde. Quero, antes de colocar aqui a apresentação a dar, só perceber uma coisa. Quem é que está a gostar de estar aqui? Só para perceber. Tens aqui uma resposta. Quero agradecer primeiro à Tânia, aniversariante, por convidar a estar aqui. Não sei porquê, ainda estou a tentar perceber porque é que ela me convidou a estar aqui hoje. Mas quero agradecer e parabenizá-la pelo dia de aniversário de hoje. Vocês todos também estão aqui e sabem disso. Agradecer à Cátia também pela excelente partilha que fez agora. Agradecer a vocês por estarem a perder, como já disse a Tânia no início, um pouco da vossa semana. Eu sei que é julho, está calor, vocês podiam ir a um bar tomar uma cerveja, mas estão aqui. Está um bocado escuro aqui deste lado, não está? Veem a minha cara. Sim. Então vou me colocar mais no escuro para não verem quanto é que eu vou corar. Então, quando eu estava aqui... Podemos avançar? Podemos. Há dúvidas para já? Não. Também não disse assim grande coisa. Ora bem, João. É o último. É este. É este. Então, acho que é aqui. Não é aqui. É isto? É. Aqui aparece diferente. Quando a Tânia teve esta ideia de fazer um evento, do evento ser no aniversário dela, falou comigo, falou com a Cátia, juntamos os três, mas a Tânia, fina, ela é fina. Eu acho que vai a parte. Quem é que conhece a Tânia? Eu faço toda a gente. Quem é que sabe que a Tânia é uma fina? Tânia fina, ela já sabia mais ou menos o que é que ela queria falar, o que é que ela queria apresentar no evento. E falou connosco. Posso dizer isto? Posso me chivar? Posso dizer? Bom, quando ela chegou, gostava muito de falar sobre a morte, sobre a vida, gostava de falar sobre como é que nós podemos viver melhor. Nós, siga para a frente. E então nós tínhamos aqui alguns temas sobre os quais escolher. A morte, a vida, ou o morrer, o viver e o sobreviver. E eu deixei, como cavalheiro, meninas, escolham. Estão à vontade. A Tânia, morrer. Queres falar sobre morrer? Ok. A Cátia, vou falar sobre viver. Para mim até também fez sentido, por causa da experiência que ela nos trouxe agora. Aprender quase como uma segunda vida. Certo? Cá. E eu, obrigado meninas, pelos restos. Estou a brincar. Sobreviver foi aquilo que me calhou. E fiquei bastante agradado por me ter calhado essa na rifa. Porque sobre a morte, eu só sei duas coisas. Primeiro é que ela é certa. Vocês também sabem disso, é? A segunda, agora é aquela parte em que eu penso, qual é a segunda? Não sabemos quando, não é? É? Não sabemos quando. Então, essa também pode ser, não sabemos quando. Mas a segunda é que eu sei, e vocês também sabem, que as pessoas que vão deixam muitas saudades. Certo?
Só sei estas duas coisas. Fora esta, mas isto é... Fazemos conta, são só estas coisas. Sobre a vida. Pá, eu sou um tenro jovem de 28 anos que ainda estou a tentar perceber o que é que eu estou para aqui a fazer. Não só na vida, mas também aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pensar em títulos, pensar em como é que título é que eu vou dar a isto. E pensei em alguns muito fatelos, muito fracos. E depois surgiu-me este. Será isto sobre viver espaçado? No fundo é um trocadilho. Sobreviver, tudo junto, ou sobre viver. E eu enquanto coach, o meu trabalho é estar com as pessoas e numa conversa poder ajudar a pessoa a desconstruir alguns conceitos, algumas crenças, algumas ideias que possa ter, algumas projeções e poder proporcionar uma forma, a partir de algumas ferramentas, a partir de algumas questões, uma forma de pensar diferente, ou seja, uma forma de perspectivar aquilo que está a acontecer para que lhe traga mais possibilidade, mais escolha. No fundo, eu não acredito que hajam respostas certas para todos, mas acredito que todos podem ter escolhas diferentes. A minha função enquanto coach é um pouco isto, é apresentar ou pelo menos possibilitar a pessoa de mais escolhas. Então, eu também trouxe essa minha vertente, essa minha crença daquilo que é estar de forma profissional para hoje. Será isto sobre viver ou será isto sobre viver? Cada um de nós vai escolher. E ao longo desta apresentação vamos ter algumas dinâmicas que vão dar para perceber isto. Será que será que a nossa vida é sobre viver ou será que é sobreviver? Como já vos disse, é uma escolha. Sobreviver ou sobreviver é uma escolha. Vocês vão fazê-lo durante esta apresentação, nós e eu, constantemente, diariamente, fazemos esta escolha constante nos mais pequenos comportamentos, nas mais pequenas decisões, nós estamos a escolher o que fazer. Nós estamos a escolher se a nossa vida é sobre o viver ou se é sobre viver. Se vocês já estão fartos que eu diga estas duas versões, sobreviver ou sobreviver, têm muito que se fartar até ao final da apresentação. Quem é que está a gostar? Aquela malta que só levanta a mão de jeito. Que é obrigação, gente. É só para ajudar. Há uns anos atrás, podem ler na frase, posso estar há algum tempo, apresentaram-me, posso-lhe chamar esta perspectiva. Há coisas que não serão mais não vistas. Alguém quer arriscar e dizer o que é que isto pode significar? Gostaram? Alguém quer? Acho que a partir do momento que sabes uma coisa, não consegues esquecer. Obrigado. Queres dizer mais algo? Ouvirem? Conseguiram ouvirem? A partir do momento que sabes uma coisa, já não consegues esquecer dela. Ganhas inteligência e já foi. Há coisas que não serão mais não vistas. A partir do momento que nós sabemos alguma coisa, é possível esquecer. Sobreviver ou sobreviver, se é uma escolha, há coisas que nós escolhemos ver, há coisas que nós escolhemos não ver. E há coisas que nós escolhemos ver e que fazemos bem para escolher ver, outras coisas que escolhemos ver e que se calhar não nos faz tão bem escolher ver isso, como o contrário igual. Há coisas que escolhemos não ver que nos faz bem, mas há coisas que escolhemos não ver que nos pode estar a matar um pouco por dentro, que nos pode estar a levar a esta sobrevivência constante. Se eu não sei, por exemplo, o que é que pode tornar a minha vida mais entusiasmante, será isso sobreviver ou será isso sobreviver? Quem é que acha que é sobreviver? Sobreviver. Sobreviver.
Quem é que acha que é sobre viver? Não sabermos aquilo que nos entusiasma. Quem é que acha que é sobreviver? Ok, há pessoas que não acham nada. Há pessoas que não acham nada. Vai ser interessante. Isto vai ser super interessante. Olha porque eu vos digo. Quando nós estamos neste espaço, neste lugar em que escolhemos constantemente aquilo que vemos, escolhemos constantemente aquilo que não vemos, a partir do momento em que sabemos alguma coisa, então nós nunca vamos esquecê-la. Há coisas que não serão mais não vistas. Nós começamos quase que a decidir. Isto reparem, o que está escrito é uma decisão que eu tomei para mim. Não quer dizer que tenha que funcionar para vocês. É uma escolha. Tudo é uma escolha. Eu prefiro sofrer por aquilo que vejo e que sei do que sofrer por aquilo que não vejo e não sei. Há coisas que não serão mais não vistas. O exemplo mais prático e mais popular que eu vos posso trazer é o típico atirar para debaixo do tapete. Quem conhece essa expressão? Tirar para debaixo do tapete, temos um problema, tira para debaixo do tapete. Não olha, que ele passa. Não podia tentar a falar ali com a minha princesa, uma fala. Não sei se posso contar isto. Pode ser. Eu acho que envolve outras pessoas, mas também vou dizer o nome das pessoas. Estávamos a falar de um caso, eu não falo, é enfermeira, e teve uma situação, não me interessa, em que estava a falar com uma pessoa sobre a morte. E a pessoa disse: não, se eu não pensar nisso, está tudo bem. Deixa andar. Se eu não pensar, isso passa. E muitas vezes acaba por ser uma forma de nós atacarmos a vida, de arrumarmos para baixo do tapete. Que é quase que conscientemente, ou inconscientemente neste caso, nós fazemos este processo de: se eu não vi, se eu não ver o que está a acontecer, se eu não der atenção, alguém vai arrumar o tapete, alguém vai limpar, alguém vai chegar pelo aspirador e vai sugar o que está para lá. Mas isso eventualmente não acontece. Então, este desconforto constante de tentarmos abraçar o que é dor, o que é desafio, o que é desconforto, é mais sobre viver do que sobreviver. Porque quando eu estou a tentar me desviar da dor, do desafio, daquilo que me está constantemente a desafiar emocionalmente, quando eu estou nesse processo, o que é que acontece? O que é que acontece? Já vos perdi. Passou a criança. Não evoluímos. Não evoluímos. Desculpe. Vamos voltar. Estava eu a dizer. Agora vou fazer outro texto. Estava eu a dizer o que é que eu estava a dizer. O que acontece? A gente desvia do desafio. Ok. O que é que acontece quando a pessoa se desvia do desafio? Mais alguém quer dar alguma sugestão? Não vive a experiência. Não? Não vive a experiência. Não vive a experiência, ok. E se não vive a experiência, o que acontece? Não sabe o que podia acontecer. Ok. Está a sobreviver. Está a sobreviver, ok. Bom, então, a partir do momento em que eu escolho viver o meu desafio, escolho viver a minha dor, escolho viver o meu desconforto, e eu escolho sofrer com aquilo que sei e que posso ver, certo? Do que sofrer com aquilo que eu não sei e não quero ver, porque muitas vezes é isso que acontece. Eu não só não vejo e não sei, que muitas vezes acontece isto. Eu não quero ver, eu não quero saber. Uma das melhores respostas que me podem dar quando eu estou numa sessão, uma das melhores respostas que o cliente me pode dar é: eu não sei. Eu adoro os não sei. E eu, boa, é por aí que vamos começar. Ao menos começamos por algo lá. Porque o não sei não é uma resposta definitiva e está tudo bem. Mas ao menos é algo para pegar. A pergunta que eu posso fazer a seguir é: estás disposto a trabalhar sobre isso?
Vocês estão dispostos a trabalhar sobre isso? Quem é que está disposto a trabalhar sobre isso? Sobre os não seios desta vida. Então, isto do não ver, o não querer ver e não querer saber é das piores coisas que nós podemos fazer. É o atirar para debaixo do tapete e deixar que alguém vá lá buscar. Deixa de ser uma oportunidade para evoluir. Bom, deixa de ser uma oportunidade para eu ter novas experiências. Bom, há sempre um preço a pagar. Sabem aquela... Eu nem acredito que vou falar sobre isto. Sabem aquela frase clichê que diz: tu pagas o preço tanto se fizeres uma dieta como se comes muito. Sabem qual é isso? Sabe? Já ouviram falar sobre isso? Ouviram algum lado? Alguém já ouviu? Algum lado? Estão-se a perder, não estão? Pagas o bem que estás pelo mal. Sim, muito. Essas coisas. Há sempre um preço a pagar. A pergunta é: qual é o preço que eu estou disposto a pagar? Qual é o preço que cada um de nós aqui dentro está disposto a pagar? Porque, eventualmente, se eu escolho ver o que é que está mal, ou se eu escolho não ver o que está mal, eu vou pagar um preço. Tudo é pago. Nada desta vida é grátis, a não ser a morte. Essa é grátis. Mas tudo nesta vida se paga. O que é que eu estou disposto? Estou disposto a passar pelo desconforto momentâneo, pela dor, pelo conflito, o que é que seja, abraçar isso e perceber o que é que está ali, perceber qual é que pode ser um outro caminho? Ou será que estou disposto a esconder para debaixo do tapete, fingir que não se passa nada? Mas mais tarde, como o brasileiro diz, mais tarde a conta chega. É interessante pensarmos. Eu não disse isto logo no início, não vos queria assustar, mas eu não trago aqui palavras de inspiração. No máximo trago algum desafio, ok? Ou seja, a minha função hoje, a minha intenção, digamos, é mais poder desconstruir ou poder ajudar a trazer algumas questões que possam ajudar a desconstruir. Se vocês saírem daqui, se uma pessoa sair daqui, que não precisa ser toda a gente, uma pessoa que esteja realmente interessada, investida no que quer retirar daqui, se uma pessoa sair daqui e, ok, aquele marmelo fez-me pensar nisto, já fico muito contente. Portanto, eu não trago aqui, e não quero dizer, não trago aqui fórmulas mágicas, não quero dizer aquilo que vocês devem não fazer. No fundo, é um desafio. Se vocês tivessem de pensar agora naquilo que é a vossa vida, naquilo que é o sobreviver e o sobreviver, qual é o preço que vocês estão dispostos a pagar? E tudo tem esse preço. Então, e antes de avançarmos para isto, vou retirar do Portugal para trás para vocês não se distraírem. Existe uma história muito interessante, eu esqueci da minha cadeira ali, mas existe uma história muito interessante que eu gosto sempre de partilhar em algumas dinâmicas, em que diz muito daquilo que é pagar o preço de não saber. Okay? Lembram-se daquilo que falamos atrás? Do sofrer por aquilo que eu vejo e que sei, ou sofrer por aquilo que não vejo e que não sei, ou que não quero ver, nem quero saber. Essa história é a história mais curta que existe. Vocês vão se admirar com a rapidez com que ela vai terminar. Na antiga China, era uma vez um cavaleiro que percorria os terrenos, as aldeias da antiga China. E enquanto ele estava no seu cavalo, um aldeão que estava perto da aldeia vê o cavaleiro e grita bem alto para ele ouvir: "Cavaleiro, onde vais?" E o cavaleiro, desafiado, sem saber bem o que dizer, ele olha para o aldeão: "Não sei." Pergunta ao cavalo. Termina aqui, isto é só a história. Se nós fizermos 1 mais 1, o cavalo pode ter muitas metáforas. A primeira vez que eu ouvi esta história, o cavalo representava as nossas emoções. E no fundo, isto é uma metáfora chinesa
em que eles dizem do género: o cavalo são as tuas emoções, se tu queres controlar as tuas emoções, tens de saber controlar o teu cavalo. Quando alguém te pergunta, ou quando alguém te desafia de alguma forma, e tu emocionalmente quebras, quer dizer que não estás a saber para onde vai o teu cavalo. Estás a dizer: não sei, pergunta ao cavalo. Está a fazer sentido? Agora, nós podemos adaptar esta analogia, esta metáfora, à vida. Será que saber pegar as rédeas do cavalo e, mesmo não sabendo para onde é que vamos, dizemos: opá, não sei, mas vou descobrir, será isso sobreviver ou será isso sobreviver? Sobreviver. Mesmo que não saibamos para onde vamos. Esta história eu vou trazê-la no fim, que vai nos ajudar a dar um remate final. E sobre isto tudo, do escolher ver, do escolher saber, do que tu queres fazer e não queres, e depois esconde e não queres sequer olhar. Tenho um modelo de aprendizagem que eu quero passar aqui muito rápido e vou trazer um exemplo em forma de brincadeira para a atenção e imitação. Tem pessoas que, quando eu quebro, elas fazem assim. Género, o que é que este manual estava aqui a fazer? O modelo de aprendizagem é muito simples. Então, tem 4 fases. Primeira fase: inconsciente e incompetente. O que é isto? Vamos pegar no exemplo do arroz. Arroz. Quem é que aqui da sala sabe o que é arroz? Há pessoas que não sabem o que é arroz. Arroz, não? Sim? Arroz? Arroz? Toda a gente sabe o que é arroz. Querida, como é que te chamas? Sabes o que é arroz, não sabe? Bom. Quem é que daqui da sala, não me engano, quem é que daqui da sala sabe fazer um bom arroz? Ok, agora quero ver o seguinte: quem é que daqui da sala não sabe fazer arroz? Não, pera, quando eu pergunto quem é que sabe fazer arroz, meia dúzia levanta. Quem é que não sabe fazer arroz? Boa, Ana. Ao menos tiveste coragem para aí. A Ana é a menina que diz, que está em cima do cavalo, e diz assim: olha, eu não sei para onde vou, mas estou disposto a tomar as rédeas e a descobrir. Porque ela diz: eu não sei, mas eu estou confortável em não saber. Ok? E o inconsciente e incompetente é aquele jovem, alguns numa tribo espalhada nesse mundo fora, que não sabe nem nunca teve o toque, o conhecimento do que é arroz. Há tribos que estão isoladas de nós, que nós nunca vamos chegar lá, perto, que não sabem o que é arroz. Okay? O inconsciente e incompetente não sabe sequer o que é o arroz. O consciente e incompetente é a pessoa que sabe o que é arroz, mas que não sabe fazer arroz. Está a fazer sentido? Que é um consciente incompetente. E este é um dos melhores sítios que nós podemos estar na nossa vida, em tudo, que é assumir que nós estamos conscientes da nossa incompetência. Qual foi a primeira coisa que eu disse logo no início da intervenção? Foi: epá, eu da morte sei 2 coisas, só 2. Eu da vida sei muito pouco. Mas sobre sobreviver, não tenho pai aqui para mim, ok? Ou seja, eu neste caso, sou muito consciente da minha incompetência, neste caso, sobre a vida. Ok? E está tudo bem. Porque assim eu mostro-me a mim mesmo, ao menos eu estou disposto aqui a pagar o preço. O preço de quê? De ver aquilo que é, de ver aquilo que não é e de assumir, de tomar as regras do cavalo e dizer: pá, às vezes eu vou dizer que não sei, mas estou disposto a tomar as regras na mesma. Depois temos o nosso consciente competente. Isto é a pessoa que sabe fazer arroz. Como algumas aqui demonstraram. Se bem que se nós fôssemos discutir como é que se faz um bom arroz, isto iria dar para cá. Depois nós temos o inconsciente competente. De uma forma muito rápida, é a Dona Alzira, estou a inventar o nome, ok? Dona Alzira, que está a fazer o seu arroz e está a discutir com a vizinha. Oh, vizinha! Oh, Rosa, viste as notícias da CMTV? Ela está a fazer o arroz, está a discutir as notícias da CMTV. Mas ela nem precisa de pensar no que é que tem que fazer para o arroz estar feito.
Quem é que faz arroz assim, neste momento? Não precisa de gente. Pode mandar aqui a linha. Quem é que faz arroz sem ter que pensar no processo de fazer arroz? Okay? Quem é que conduz a pensar que tem que ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta? É exatamente a mesma coisa. É esta inconsciência da nossa competência, ou seja, nós já somos competentes, não precisamos pensar para. E agora? Eu queria perguntar se vocês estão dispostos a fazer um exercício, não físico. Eu sei que vocês podem estar cansados a estas horas, está ali uma pessoa que está a desejar para mim. Se calhar não precisávamos era de um exercício físico. Se vocês tiverem um papel e caneta perfeito, se vocês não tiverem, perfeito na mesma, se vocês quiserem fazer, perfeito, se vocês não quiserem fazer, perfeito na mesma. Obrigado. Então, de 0 a 10, só para colocar aqui algum desafio, de 0 a 10, quanto é que tu te sentes neste momento satisfeito com a tua vida? Antes de responderem, atenção nas palavras. Okay? Uma das formas que nós temos de viver melhor a nossa vida é o vocabulário que nós usamos e saber o que é que significa cada coisa. Satisfação não é, olha, está-se bem, não é isso, é satisfação, gente. E eu estou satisfeito. De 0 a 10. Quanto é que vocês avaliariam? Okay? Podem escrever no papel, podem pensar para vocês mesmos. E depois, quando vocês já tiverem uma ideia do vosso número, eu só quero que escrevam em baixo o que é que significa esse número para vocês. Pode ser? Agora é que a coisa complica, não é? Agora é que eu fui à vossa inconsciência da vossa incompetência. Para nada. Quem é que tem facilidade em justificar o número? Quem é que tem dificuldade em justificar o número? Obrigado pela sinceridade. Quantos de vocês, sem vergonhas, ninguém vai olhar para vocês de lado, ninguém vai julgar, estamos aqui num sítio seguro, quantos de vocês é que, vamos fazer assim, avaliaram a vossa satisfação neste momento da vossa vida? Satisfação geral? De 0 a 5. 4. Estou satisfeito. Bom, obrigado. Cerca de 10 pessoas. Está tudo bem. Okay. Obrigado pela vossa contribuição. Quantas pessoas avaliaram ali no... Eu disse de 0 a 5? Ok. Então, quantas pessoas avaliaram no 6? Só para pensar que isto seja o 6. Eu tenho uma dúvida. Sim. O 10 é mais satisfeito ou é menos satisfeito? O 10 é top, é incrível. total satisfeito. O 0 é um passo. Ok. Quero ir aqui para fora. Para não dizer outra vez. 6. Já tínhamos passado? Ok, 6, bom. E o 7? Quem pôs 7? 7. O quê? 7 e meio. Não vale decimais. 7. Como é que te chamas? Grande. Adorei o teu 7. Gostas do Ronaldo? Não gostas? É por isso que gostas do 7? Quem é que escolheu 8, 9 ou 10? Ok? Bom, então, eu só vos quero dizer o seguinte. Primeiro, eu quero vos dizer isto. Eu não quero saber se vocês escolhem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Eu tenho só 2 perguntas. Primeiro, já vos fiz. Porquê? Porquê? Porquê é que responderam um 3, um 4, um 2? Porquê é que para vocês é um 3, um 4, um 2? Porquê? Qual é a razão? Sabem o que é que eu estou a fazer aqui? Estou a escavar na vossa inconsciência e incompetência. Que é minha também, atenção. Em algumas áreas da minha vida, inconsciência e incompetência. Ontem estava a falar com a minha princesa, íamos os dois dormir, já passava da meia-noite, queria ir dormir cedo, queria acordar cedo. Não consegui. Pelo menos a hora que eu fui. E estávamos a falar e eu tenho tido algum desafio, lá está, eu estou neste caminho de explorar
perceber, enfrentar os meus desafios, de olhar para as coisas que desafiam, de escolher vê-las e tentar abraçar e perceber o que posso dizer? Posso dizer esta? Se tu autorizar, Posso? Quem posso dar? Se posso. É assim, a maior parte disse que não, a minha princesa disse que não, portanto vale sempre a resposta dali, se bem que vocês também já tinham dito que não. Então, que caraças? Não, mas não. Eu perdi caraças. Tenho que filmar conversa. Mas perdi o fim, porque é que eu... Pois siga mais neira, ela vem e conversa. Sim. Sim, estávamos a ter uma conversa e estávamos a explorar, lá está, esta questão dos desafios que eu tenho tido, tenho andado, quando eu estou muito desafiado, ou quando eu estou neste processo de tentar perceber o que é que está a acontecer, de mergulhar, de agarrar as rédeas do cavalo e dizer, opa, eu ainda não sei quando é que vou, mas siga, agarra as rédeas e vamos. Eu fecho muito, okay? Não é porque eu tento ter o máximo de cuidado, no cuidado que tenho, principalmente com os meus, não é? E com as pessoas, em geral, mas depois fecho muito e estou muito no meu espaço, a tentar indagar, no fundo a ser o meu ponto. E eu não quero tanto perceber se estou assim ou se estou assado. Eu quero perceber o que é que está por trás, indagar sobre isso, questionar-me, poder estar nesse espaço. E isso é que me vai dar uma possível resposta, um possível caminho, uma possível exploração. Não é preciso eu estar bem sempre, mas eu estar disposto para pagar o preço, para não estar bem de vez em quando e assumir que não estou bem e estar nesta aceitação constante de que, pá, não estou bem, mas as coisas vão ficar melhor. Calma, que não estou depressivo. Okay? São processos normais, que é a nossa vida. E então, o porquê é muito importante é indagarmos sobre isso. É essa proposta que nós fazemos ao desafio. Nós nos propomos constantemente a indagar sobre o que é que está a acontecer em vez de tirarmos para baixo do tapete. E a segunda pergunta que eu estava a colocar é o que é que estás disposto a pagar? Se é um 3, se é um 4, o que é que estás disposto a pagar se queres sair daí? Ou se queres que a tua vida, o que é que seria um 6 ou um 7 para ti? Ou seja, tudo isto é muito mais profundo, muito menos superficial, portanto, do que saber ou dar apenas uma nota. Está a fazer sentido? Tá? Sim? Bom. Então, outras perguntas que podem surgir, eu não sei se vocês já investigaram sobre as últimas. Outras perguntas que podem surgir são as seguintes. Lá está, perguntas que deixo para vocês decidem se querem fazer alguma coisa com elas ou não. Por exemplo, para uma pessoa que não está satisfeita aqui na sala, pode surgir esta pergunta. Imagina que haveria algo que poderias fazer neste momento e que poderia alterar essa percepção. O que é que tu farias? Para as pessoas que não estão satisfeitas. Imagina que poderias fazer algo neste momento na tua vida em relação ao desafio que está a provocar essa insatisfação. Imagina que poderias fazer algo para mudar a percepção que estás a ter neste momento sobre a tua satisfação. O que é que tu farias exatamente neste momento? Indagar um pouco sobre aquilo que é necessário fazer ou aquilo que vocês acham que é possível fazer para surgir algo diferente. Intervir. Quem é que falou? Intervir. Intervir, bom. Nas suas opiniões. Bom. Ao bocado, quando eu vos perguntei o 7, estava à espera que mais pessoas respondessem. Porque o 7 é aquela meia medida. O 7 é aquele. Está-se bem. O 7 é aquele. Olha, eu acho que estou bem, mas não quero pensar muito sobre isso. Há cerca de 3 meses eu lancei um questionário assim para bastantes pessoas, não bastante 80 e tal pessoas responderam. E aquilo tinha a ver com a questão do equilíbrio, do bem-estar, entre a vida profissional e a vida pessoal, como é que as pessoas se sentiam em relação a isso. E numa das perguntas era um pouco isso, como é que tu sentes, qual é o teu nível de satisfação, o equilíbrio entre o bem-estar da tua vida pessoal e profissional. E maior, 45%, cerca de 45%, num extrato de pessoas de 80 e tal respostas, 45%, ou seja, quase metade, respondiam o 7. O 7 é isto, é eu estar incompetente e ser inconsciente em relação à minha incompetência. É eu não querer saber.
Se esse é o certo para vocês. Atenção, por isso é que eu perguntei, e por isso é que eu fiz isto, é importante saber, quando eu dou uma nota, quando eu digo é um 3 ou um 4, porque é que é um 3 ou um 4? Porque é que é um 8? Porque é que é um 10? Comparativamente com o quê? Em relação a que é que tu queres na tua vida. Isso é sempre importante. E surge esta pergunta: se é um 7, se é um 8 até, será isso satisfação ou será conformismo? A Cátia falou sobre isso. Conformismo. Vamos explorar o vocabulário. O vocabulário define a forma como nós vivemos muito a nossa vida. Será isso satisfação ou conformismo? Pode ser desafiante colocarmos esta pergunta. Será que eu estou satisfeito? Estou satisfeita com a minha vida? Ou estou só, ou está tudo bem, deixa andar. Se continuar assim, olha, as pessoas a meterem África à fome, eu estou bem. É uma comparação um bocado absurda do género. Claro. Qual é o senso, não é? Será satisfação ou conformismo? Para as pessoas que gostariam mesmo de mudar alguma coisa, o que é que gostarias que fosse diferente? Por exemplo, pode ser uma pergunta interessante. E esta, a mais desafiante, o que é que não estás a querer ver? O que é que estás a querer fugir? O que é que está na inconsciência e na incompetência que continua a lá estar? E que se calhar, se nós abraçássemos, seria mais possível nós termos um pouco da nossa vida melhor, um pouco estes desafios mais resolvidos. Basta um pouco, um passo. Isto está muito trabalho. Isto está aí sozinho agora. Graças. Isto está muito trabalho. Dá, como forma de resumo, há sempre um preço a pagar, independentemente daquilo que vocês fazem. Eu prefiro sofrer, mas isto sou eu, por isso é que eu coloquei ali entre aspas, sou eu. Eu prefiro sofrer por aquilo que vejo e que sei, do que sofrer por aquilo que não vejo e não sei. E vocês? Talvez pagar o preço para investigarmos mais sobre nós mesmos, por mais que custe e que possa doer em certos momentos estar nesse desconforto, talvez isso seja sobreviver. Bom que vocês estão atentos a ler. E talvez o contrário, o preço de nós atirarmos para baixo do tapete, o preço de fugirmos ao desconforto, seja sobreviver. Talvez, isto é só uma sugestão, é uma proposta, não estou certo nem errado, ok? Só uma proposta. Sobreviver ou sobreviver é uma escolha. É uma escolha que nós fazemos constantemente, diariamente. O que é que nós estamos a escolher? O que é que vocês estão a escolher? Em jeito de término, que não sei quanto tempo é que eu já fiz, mas eu normalmente aluno bastante em algumas dinâmicas. Mas em jeito de término, existe uma filosofia que me atrai muito e sobre a qual eu tenho mergulhado cada vez mais nos últimos meses. É a filosofia taoísta, do mundo mais oriental. E na filosofia taoísta, Tao, a palavra Tao, para eles representa o caminho. É o caminho, a iluminação. Ou seja, a iluminação é para o budismo como o caminho é para os taoístas. Eu não acredito que exista um caminho. Eu acredito que existem vários. Porque cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa tem o seu caráter, cada pessoa pode optar pelas mais variadas escolhas e opções que estão na sua vida para poder escolher viver um pouco melhor. E dentro destes vários caminhos que se proporcionam, nós estamos na escolha constante. E atrai-me muito esta questão de que caminhos é que eu estou a escolher. Que caminhos é que vocês estão a escolher. Por isso é que este constante desafio, apesar de às vezes ser um pouco desafiante e doloroso, eu prefiro escolher ver. Quando alguém nos pergunta, cavaleiro, onde vais? Saber. Procurar saber. Cavaleiro, onde vais? Que sejam raras as vezes que vocês digam, não sei. Pergunto ao cavalo. Obrigado por terem estado aqui. Espero que tenham gostado desta viagem. Acabamos de aterrar no destino, a celebração.
and let's celebrate. Então, quem quiser vir para o palco, completamente à vontade, ok? Agora é a vossa vez de falar. Não, não é para falar. Ah, é? É só falar. Quero ver. From Jamaica to the world, it's just love. It's just love. Yeah. Why must